Olá turma, tudo tranquilo? Aqui professor Anderson Marques. Vamos dar sequência então ao nosso conteúdo. Nós falamos nas aulas anteriores sobre os tipos de rochas. Vamos falar daqui para frente sobre as estruturas geológicas, beleza? Galera, estruturas geológicas nós temos três, também chamadas de províncias geológicas, que são o escudo cristalino, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Já adianto para vocês que escudos cristalinos também são chamados de maciços antigos, os nomes são equivalentes, ok? Os dobramentos modernos, ou simplesmente dobramentos enquanto província, porque ele pode ser moderno ou antigo, mas vamos se apegar no moderno aqui, eles estão em encontro de placas tectônicas, equivalem às áreas em que existem cordilheiras, por exemplo, e o relevo ele é bem mais acentuado em relação à altitude, se comparado ao nível do mar. O escudo cristalino subentende que já foi algo parecido com o dobramento moderno no passado, mas que por ser muito antigo, lembra que eu falei que também é maciço antigo, foi muito submetido ao processo erosivo, aí foi desgastando, e apresenta uma altitude em relação ao nível do mar menos elevada se comparado aos dobramentos modernos, que, por sinal, por estarem em encontro de vida de placas tectônicas, continuam, inclusive, aumentando a altitude, certo? Nós temos áreas mais rebaixadas no relevo, para onde a erosão acaba sendo atraída pela gravidade. E aí, claro, com os agentes erosivos acelerando o processo, como a água do rio, a água da chuva, o vento, enfim. O fato é que com o passar do tempo, essas áreas que estão mais rebaixadas, elas são enchidas pelo resultado do processo erosivo, que nós chamamos de sedimento. E esse acúmulo de sedimento aqui gera uma chamada sedimentação. Bom, se eu tenho uma bacia aqui que foi sedimentada, foi enchida de sedimento, ela é uma bacia sedimentar. Observe que na superfície do relevo aqui, ó, a tendência é que as bacias sedimentares se apresentem mais planas, tá? Aqui no rodapé nós temos uma espécie de escala de tempo geológico, começando lá com o Arqueozoico, 4,5 milhões de anos atrás, bilhões, perdão. A idade estimada da Terra é de 4,5 bilhões de anos atrás. Aí vem a Proterozoica, 2,5 bilhões de anos atrás. A Paleozoica, 570 milhões de anos atrás. E aí a tendência é que as bacias sedimentares tenham surgido a partir mais ou menos dessa idade, 570 milhões de anos atrás. Vem a Era Mesozoica, 250 milhões de anos atrás. E por fim a Era Cenozoica. E aí foi nessa Era Cenozoica, propriamente no período terciário, que surgiram os dobramentos modernos. E aí eles são dobramentos modernos justamente por causa disso. Se eu for comparar com uma idade geológica, é o que mais recentemente aconteceu. Tá certo? E aí, se apeguem numa dica que eu vou dar para vocês. Zoico, observa que aparece em tudo, né? Zoico tem a ver com vida, tá? Vida. Seno, recente. Meso, intermediário, paleo, antigo. Enfim, aqui a gente tem uma noção da época, não posso falar época porque época é uma subdivisão da tabela geológica, mas de quando cada uma dessas estruturas propriamente devam ter surgido segundo os estudos mais aceitos. Considera aí que há 2,5 bilhões de anos atrás não tinha nenhum ser humano aqui. É por meio de estudo e observação que chega-se a essas conclusões. Tá certo? Vamos lá então, estruturas geológicas, começando pelos escudos cristalinos. Bom galera, escudo cristalino também chama maciço antigo, como eu falei. Maciço porque é duro, antigo, duro, consistente, né? Condensado, denso. Antigo porque é da fase mais antiga de formação da Terra, a fase que precedeu a vida.
As bacias sedimentares e os dobramentos modernos, assim como os escudos cristalinos, correspondem aos tipos de estruturas geológicas que existem no mundo. A gente vai falar de escudo cristalino agora, mas eu também já adianto para vocês que dobramentos modernos não existem no Brasil, porque o Brasil não está situado em área de fronteira, de limite, de divisa de placas tectônicas. E é justamente o encontro orogenético entre essas placas tectônicas que faz surgir os dobramentos modernos. Isso aí vocês estudaram em talvez 2 ou 3 videoaulas para trás, ok? Vamos lá então, escudos cristalinos no Brasil. Eu tenho um mapa aqui mostrando em marrom escuro onde é que eles estão, as localizações deles. São áreas constituídas por rochas cristalinas ou por rochas metamórficas. Rochas metamórficas vocês já aprenderam, são rochas pré-existentes que mediante calor ou pressão se transformam em outras rochas. Datam da era pré-cambriana, quer dizer, uma era que antecedeu a vida lá no começo da Terra, há mais de 4 bilhões de anos atrás. Correspondem aos terrenos mais antigos, porque foi formado na era mais antiga, e por processos erosivos. Lembra que eu falei para vocês que o dobramento moderno tem uma altitude elevada, mais que o maciço antigo tem uma altitude mais rebaixada? Qual que é a causa do rebaixamento da altitude do maciço antigo? Processo erosivo. Então está reafirmando isso aqui. E existe uma presença de maciço antigo, de escudo cristalino, em áreas estáveis tectonicamente. Quando falar isso, você vai associar lugares distantes de divisa de placas tectônicas. E aí, como não tem reposição de crosta por meio de erupção vulcânica, só tem uma forma desse lugar ser transformado, que é de fora, de cima para baixo, é por meio da erosão que a atmosfera proporciona com o vento, com a chuva, enfim. E a tendência é que esse relevo cada vez mais fique rebaixado. Lugar onde predomina escudos cristalinos não tem grandes altitudes. Se você pensar aqui, ó, Pico da Neblina, que é o ponto mais alto do Brasil, está nessa região aqui mais ou menos, ele tem 2.000, não tem nem 3.000 metros de altitude. No passado tinha 3.017, mas aí corrigiram a altitude por meio de equipamentos mais modernos e descobriu-se que tem 2.992, se eu não me engano, 2.994, enfim, não tem 3.000 metros de altitude. Ok? Agora, galera, importantíssimo. Essas áreas de escudos cristalinos abrigam muita reserva de minerais metálicos, como ferro, ouro, manganês, bauxita, cassiterita, entre outros. Associa sempre presença de minerais metálicos a escudos cristalinos. Show? Continuando então, deixa eu colocar na transição aqui para ficar bonitinho, né? Porque senão não tem sentido eu ter feito a animação toda frufruzinha se vocês não enxergam ela. Então, reforçando aí o que eu já falei, aqui a gente consegue também expandir um pouquinho a tela. No Brasil, os escudos cristalinos correspondem a 36% da área do país. E tem duas porções, aqui mais ao norte, escudo das Guianas, e no resto do território, escudo brasileiro. E aí o escudo brasileiro é subdividido em alguns fragmentos, né? Como vocês estão vendo aí. As principais jazidas minerais do Brasil estão localizadas na região do quadrilátero ferrífero, aqui, Minas Gerais. Serra dos Carajás, mais ou menos aqui, no Pará. Maciço do Urucum, nessa região aqui assim, ó, nesse pedacinho de maciço antigo escapado aqui no meio de planície, no meio de bacia sedimentar. Bacia sedimentar aqui é o mais claro, olha pela legenda aí, ó. Então tem esse pedaço aqui no Mato Grosso do Sul. Serra do Navio lá no Amapá. E Oriximiná, mais ou menos no norte do Pará. De cá, galera, ó, eu tenho o ponto no mapa em que cada um desses projetos se encontram. Olha só, Serra do Navio, vai comparando com os lugares aqui, como eu estava fazendo, para vocês perceberem que eles coincidem com zonas de maciços antigos. Carajás,
Aqui, Urucum, nesse lugar, quadrilátero ferrífero lá em Minas. E eu acho que são esses, né, que foram citados. Faltou Oriximiná do lado de cá, mas fica no Pará, mais ou menos no norte do Pará. Certo? Avançando então, bacias sedimentares é a segunda estrutura geológica que tem aqui no Brasil. Essas bacias sedimentares correspondem a áreas côncavas, assim, ó, tipo bacia mesmo, existentes no embasamento cristalino. Aí eu tenho sempre maciço antigo embasando bacia sedimentar. Por quê? Porque o que existia antes era o maciço antigo. Os sedimentos foram levados para lá pelos processos erosivos. Aí a bacia ficou sedimentar. Há bacias sedimentares cujas camadas ultrapassam 5.000 metros de espessura, o que demonstra a intensidade dos processos de erosão, transportes e deposição. Nas bacias encontram-se, atenção para isso, combustíveis fósseis. Se for em área continental, e aqui no fundo, no passado, se nesse lugar tivesse havido uma grande floresta, por exemplo, o sedimento enterrou essa floresta e submeteu lá a calor e pressão. O calor queimou a madeira, de modo que ela virou carvão, a pressão condensou ela, de modo que ela virou um carvão petrificado. O carvão mineral surge assim. Se for no fundo do mar, a deposição de algas marinhas, restos animais, lama do fundo do mar mesmo, enfim, submetida a calor e pressão, fez com que essas algas, esses animais, cozinhassem e condensassem. Aí eu tenho mais ou menos uma pedra de óleo, que não vai ser uma pedra mesmo, vai ser uma coisa mais consistente do que um líquido próprio, tipo um gel, mais ou menos assim. E aí o petróleo é formado no fundo do mar, tá? Junto com o petróleo, o gás natural, ou xisto, enfim. Forma nesses lugares de bacias também minerais não metálicos, porque os minerais metálicos são próprios de áreas muito mais antigas do que as bacias sedimentares. E entre esses minerais metálicos eu citei aqui o calcário, parodiando o que o próprio livro de vocês fala. Aliás, galera, aqui eu estou usando os mesmos termos do livro de vocês para que vocês tenham facilidade e familiaridade na hora de estudar, ok? O Brasil tem maciço antigo, o Brasil tem bacia sedimentar. No Brasil não tem dobramento moderno. Vocês não veem essa paisagem no Brasil, certo? Com montes nevados e tal. Por que que não tem? Reforçando, porque o Brasil é um território estável tectonicamente, ou seja, aqui não tem divisa de placas tectônicas. Olha essa figura que eu já usei em aulas anteriores com vocês. Uma placa, quando está convergindo na direção da outra no movimento orogenético horizontal, faz com que a placa que está mergulhando pressione a placa que vai contra ela de modo que ela fique enrugada, fazendo surgir então os dobramentos modernos. Por isso, galera, que as montanhas presentes em áreas de dobramentos modernos tendem a aumentar de tamanho. Eu vi uma reportagem uma vez que dizia que o Monte Everest, por exemplo, que está aqui ó, na Cordilheira do Himalaia, ele aumenta de tamanho aproximadamente 3 centímetros por ano. E só não aumenta mais, segundo a reportagem que eu vi, aí eu estou vendendo o peixe que venderam lá, né? Só não aumenta mais porque o processo erosivo lá em cima acaba atrapalhando e dando um certo desgaste também. Mas isso aqui tudo está sendo empurrado para cima pelos movimentos tectônicos. Aqui eu tenho um mapa que vai mostrar nessa cor amarela ouro aqui, ó, onde é que estão, volta negócio, aonde é que estão as cadeias montanhosas do mundo. Vocês podem ver isso aí. E aí a definição, dobramentos modernos. Formaram-se no final do Mesozoico, meso recente, zoico vida, e sobretudo no Cenozoico, meso intermediário, pessoal, desculpa, fiz confusão. Meso intermediário, zoico vida, Cenozoico em especial, porque é aqui que tem a maior quantidade de dobramento moderno se formando,
Seno, sim, quer dizer recente, e zoico quer dizer vida. São áreas instáveis tectonicamente, porque instáveis, porque estão em encontro de placas tectônicas, e essas áreas apresentam, além dessas montanhas, a perspectiva de existirem vulcões, abalos sísmicos, justamente por esse choque de placas tectônicas. Os principais são nos Andes, os Andes na América do Sul, está aqui no mapa, ó, passa pertinho do Brasil, mas não toca o Brasil. As montanhas rochosas na América do Norte, aqui. Os Pirineus e Alpes na Europa, mais ou menos assim, nessa região da setinha. O Himalaia na Ásia. E o Atlas aqui, ó, no noroeste da África. Esses são os pontos, inclusive, de maiores altitudes no mundo. Certo? Os dobramentos também podem ser antigos. Vamos falar deles agora. Grande elevação, resultante de tectonismo, são classificados segundo o tempo de formação em antigos e modernos. Né? Os modernos eu já falei, a gente vai reforçar um pouquinho sobre eles, mas os antigos são aqueles que foram formados lá no pré-cambriano, lá no início da formação de todos os relevos que existem. As cadeias eram cadeias de montanhas como os dobramentos modernos, mas a erosão fez isso aqui com elas, ó. Rebaixou a altitude delas. Geralmente elas vão aparecer com estrutura mamelonar, que é essa de meia laranja que vocês estão vendo aí. Ok? Apresentam-se bem desgastados pela erosão. Podemos citar como dobramentos antigos no Brasil a Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, Serra do Espinhaço, os Montes Apalaches no nordeste dos Estados Unidos, as Montanhas Caledônias na Escócia, e todos esses dobramentos antigos apresentando uma perspectiva muito alta de presença de minerais metálicos. Tá certo? Agora, aonde é que mais vai ter minerais metálicos de fato? Nas áreas de maciço antigo, não de dobramento antigo. Tá? Pessoal, existem esses nomes que vocês já viram aí em relação a Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico, Arqueano, Proterozoico, enfim. E aí eu me propus a fazer com vocês uma análise um pouquinho mais aprofundada dessa escala de tempo geológico. O nosso tempo de vida tem aí como média 100 anos, e para nós é muito estranho falar, por exemplo, de coisas que aconteceram há 4,6 bilhões de anos atrás. Para facilitar essa compreensão, o ser humano inventou então a escala de tempo geológico. E aí a gente vai falar assim: a história do planeta ao longo de seus bilhões de anos é contada por meio do tempo geológico, que foi o período no qual essas coisas foram gradualmente acontecendo e alterando a paisagem. E aí a gente consegue ver que essa divisão ela parte dos chamados éons. Éon, galera, eu coloquei aqui ó, o significado, quer dizer eternidade, tempo eterno, tempo demorado. Existem algumas classificações de escala de tempo geológico mais recentes que fala sobre uma coisa anterior ao éon, tá? Mas o éon é basicamente o que há de maior espaço de tempo para a ocorrência de coisas ao longo dessa nossa história geológica. E aí nós temos alguns éons, o Adeano, o Arqueano, o Proterozoico e o Fanerozoico. Eu quero fazer, eu não sei se eu vou conseguir fazer, estou conseguindo até agora, eu quero pegar o significado de cada um desses termos, vou pesquisar isso e vou mostrando para vocês na medida que a gente vai avançando. A escala de tempo geológica, ela é muito grande, a gente não vai ter condição de numa aula só, numa videoaula só, falar dela todinha, porque a gente vai fazer uma videoaula de 70, 80 minutos, é muita coisa, né? Mas eu quero introduzir pelo menos o assunto para vocês. E aí, a gente tem aqui, ó, distribuição. Éon, Fanerozoico, Proterozoico, Arqueano, Adeano. Sempre, galera, a gente tem que começar de baixo para cima, tá?
para ter sentido essa lógica aí dessa nossa análise de tempo geológico, enfim, essas perspectivas de surgimento das coisas. E aí começamos aqui no Adeano. Adeano vem do grego, basicamente tudo vem do grego, quer dizer inferno. Foi um período em que a Terra era, a princípio, coberta por magma na superfície, não tinha nenhuma perspectiva de vida por aqui, não tinha água, ok? E isso, segundo as teorias mais aceitas, data de mais ou menos 4,6 bilhões de anos atrás. A idade da Terra ela é medida de acordo com a radiação presente nas rochas mais antigas encontradas. A rocha mais antiga encontrada data de 4,6 bilhões de anos atrás. A gente sabe que a Terra é muito mais antiga que isso. Essa rocha, por exemplo, é um fragmento de meteoro, um meteorito, e subentende o seguinte: se o meteorito caiu aqui, já tinha Terra nessa época. Mas tá, só que a Terra estava formada, então a Terra é muito mais antiga que isso. A gente só vai saber como é que a Terra foi formada, quando é, eu já falei isso em sala de aula para vocês, se a gente conseguir chegar no núcleo da Terra, porque a teoria mais aceita fala que a Terra formou-se do núcleo para a crosta. E aí vai ser muito complicado chegar no núcleo, imagino que o homem não chegue lá. Por quê? Vamos lembrar? Dureza, calor e pressão, né? São fatores que atrapalham essa penetração. O éon arqueano, arcaico é antigo, tá? 3,85 bilhões de anos atrás. O proterozoico, protero anterior, zoico vida anterior, 2,5 bilhões de anos atrás. Na verdade não é vida anterior, é anterior à vida, tá? Aí nós temos o éon fanerozoico, que é o mais recente. Olha como é interessante falar em recente, 550 milhões de anos atrás. Mas aí ele é fragmentado em períodos, em épocas, enfim, por isso que tem essas variações de tempo aqui, mas é basicamente os últimos 550 milhões de anos. Lembra que é uma eternidade, né? Então é um tempo demorado. Além dos éons, tem as eras. Éon é subdividido em era. Essas eras podem ser cenozoica, mesozoica, paleozoica, tem outras, tá? As eras são divididas em períodos. Esses períodos correspondem a subdivisões de eras, como o Quaternário, o Jurássico, o Siluriano, são muitos e muitos e muitos períodos. E os períodos são fragmentados em épocas. Épocas são subdivisões dos períodos. Eu dei como exemplo aqui a época Holocena, Pleistocena, e existem outras também. A gente vai deixar para falar sobre essa tabela geológica mais ampla na próxima aula. Já adianto para vocês que eu estou tendo o cuidado de pesquisar o significado de cada uma delas e a gente vai partir lá do Adeano até chegar ao período mais próximo da nossa vida, tá? Existem alguns autores que já estão chamando o nosso período de antropoceno. Isso seria uma atualização nessa evolução aí, por causa do homem, né? O homem dominando tudo, de antropologia, tem a ver com o ser humano. Mas isso a gente deixa para a próxima, ok? Galera, grande abraço para vocês, obrigado pela atenção. Na aula que vem eu começo então a falar sobre a escala de tempo geológica, analisando os acontecimentos de cada uma delas. Show? Beijo para todo mundo, até mais.